Hisoka é um dos personagens mais enigmáticos de Hunter vs Hunter, que parecem ter sido feitos para deixar o público desconfortável. Ele encapsula a mistura de emoções humanas que nos atraem para o desconhecido, mesclando elementos de dois arquétipos familiares, o mágico e o palhaço. Ambos carregam associações culturais profundas e contraditórias que ajudam a moldar a percepção sobre ele. Mas o que faz Hisoka ser tão interessante? Bom, ele combina duas coisas que mexem com o nosso subconsciente desde a infância, o medo e o fascínio. Historicamente, o medo de palhaços, conhecido como coulrofobia, tem raízes em um desconforto psicológico gerado por algo que é familiar, mas ao mesmo tempo deformado. A teoria do Vale da Estranheza da robótica e psicologia, desenvolvido pelo robótico japonês Masahiro Mori em 1970, explica essa repulsa. Ela sugere que à medida que um objeto, ou ser, se torna mais humana em aparência, nossa resposta emocional a ela fica mais positiva, até certo ponto. No entanto, quando a figura artificial se aproxima de uma aparência humana real, mas ainda possui algumas características sutis que a tornam estranha ou não natural, nossa reação emocional pode se tornar negativa, gerando um desconforto ou estranheza nos observadores. Essa sensação se intensifica à medida que a semelhança com um ser humano aumenta, até alcançar um ponto em que a similaridade é quase perfeita, e então a estranheza diminui, resultando em uma sensação mais confortável. O vale é a área entre a familiaridade e a estranheza, onde o ser ou o objeto parece quase humano, mas não o suficiente para ser totalmente reconfortante. E palhaços ativam essa reação, especialmente aqueles que apresentam características humanas, mas com pequenas diferenças como maquiagem exagerada, expressões faciais e movimentos artificiais. A teoria do Vale da Estranheza pode explicar esse medo, pois os palhaços estão no limite entre o humano e o não humano. Sua aparência exagerada e comportamento, muitas vezes disfarçados por maquiagem e roupas coloridas, podem causar uma sensação de desconfiança ou desconforto, evocando o efeito de estranheza. E ainda, por cima, palhaços são um clássico do terror. Desde It até o terrível Twisted American Horror Story, palhaços sempre conseguem aparecer nos pesadelos de metade do planeta. Há algo neles que desperta um pavor inexplicável. Até a Pixar colocou um palhaço assustador como o maior medo da Riley em Divertidamente. Ao mesmo tempo, mágicos têm uma aura de mistério e controle que nos fascina. Desde os tempos antigos, quando ilusionistas eram vistos como possuidores de poderes sobrenaturais, até os espetáculos modernos. Crianças adoram truques de ilusão, querem descobrir como tudo funciona, sentem aquela mistura de encantamento e frustração quando não conseguem entender como o coelho foi parar na cartola. A magia sempre mexeu com nosso desejo de compreender o impossível. Hisoka personifica essa dualidade. Ele é um mágico que encanta e confunde, mas também um palhaço cujo comportamento bizarro e infantil nos mantém em alerta. Hisoka é a junção desses dois extremos. Ele assusta e encanta ao mesmo tempo. Na psicologia, crianças geralmente reagem a estímulos conflitantes com fascinação e cautela. Isso é evidente na primeira interação de Gon com Hisoka. Para Gon, Hisoka é simultaneamente uma figura inspiradora e um perigo mortal. Ele sente medo, mas ao mesmo tempo não consegue desviar os olhos. E é exatamente assim que nos sentimos ao ver Hisoka. A luta dele contra Castro exemplifica isso perfeitamente. Enquanto Castro está focado em derrotá-lo de forma direta, Hisoka está brincando com a percepção dele. Os mágicos dependem da misdirection, ou distração, para enganar seus espectadores. Na filosofia, isso pode ser relacionado ao conceito de Maya, do hinduísmo, que se refere à ilusão que oculta a verdadeira natureza da realidade. No entanto, em algumas tradições, Maya é também personificada como uma deusa, que é vista como a força divina que cria, sustenta e dissolve o universo, sendo responsável pela manifestação do mundo material e pela ilusão que faz com que as pessoas percebam o mundo como algo separado da realidade suprema. E Hisoka utiliza sua habilidade Texture Surprise para criar ilusões, desafiando a percepção de seus oponentes e, assim, controlando a narrativa da luta. E é aqui que está algo interessante. Hisoka utiliza psicologia aplicada em suas lutas. Magos e ilusionistas do mundo real usam os mesmos princípios que ele. Técnicas como misdirection, desviar para a atenção do público para onde se deseja, e a perspectiva forçada são essenciais para enganar nossos sentidos. Hisoka faz isso em combate, explorando as fraquezas mentais de seus adversários. Ele manipula a percepção e as expectativas, criando a ilusão de estar vulnerável ou em desvantagem, apenas para virar o jogo no momento certo.
Essa habilidade de controlar o que seus inimigos acreditam ver o torna imprevisível, jogando com a atenção e distração. Ao fingir fraqueza, ele induz o adversário a atacar com mais confiança, enquanto prepara um contra-ataque. Além disso, Hisoka usa a intimidação e o medo como ferramentas estratégicas. Seu comportamento enigmático e sua satisfação sádica em lutar fazem com que seus oponentes entrem em pânico ou hesitem. Ele não apenas luta fisicamente, mas também desafia a mente do inimigo, criando uma pressão psicológica que os leva a cometer erros. O medo e a incerteza se tornam suas armas. Outro aspecto de sua abordagem é sua leitura corporal e antecipação. Ele capta microexpressões, posturas e padrões de comportamento, prevendo os próximos movimentos do adversário. Isso permite que ele sempre esteja um passo à frente, não apenas reagindo ao que acontece, mas moldando a luta ao seu favor. A finta psicológica é outra jogada-chave de Hisoka. Ele cria expectativas falsas, fazendo com que o adversário acredite que está no controle da luta, apenas para revelar no último segundo que tudo estava dentro de seu plano. Essa manipulação da confiança e da dúvida é um jogo mental em que ele sempre sai ganhando. Se o inimigo está confiante, Hisoka quebra essa confiança. Se está inseguro, ele amplifica essa insegurança. Mas ele não depende só de truques. Ele também é habilidoso em artes marciais. Seu estilo de combate espelha a ideia de arte marcial invisível, presente em disciplinas como o Aikido, onde o lutador usa os movimentos e a energia do adversário contra ele. Hisoka não apenas engana seus inimigos, mas também os força a lutar consigo mesmos, uma abordagem tanto física quanto psicológica. E sua principal habilidade de Nen, o Banjigam, derivada do seu Hatsu, pertence à categoria de transmutação. No universo de Hunter vs Hunter, Hatsu é a manifestação única da aura de cada indivíduo, refletindo sua personalidade e criatividade. Enquanto as outras técnicas do Nen, Ten, Zetsu, Ren e Gyo, são princípios gerais, o Hatsu define como cada usuário usa seu poder de forma personalizada. O Banjigam permite que Hisoka modifique sua aura para ter as propriedades de borracha e chiclete. A elasticidade concede flexibilidade e controle sobre seus ataques, enquanto a adesividade permite prender inimigos ou objetos, ampliando sua versatilidade em combate. Hisoka pertence à categoria Transmutação, o que significa que ele pode alterar as propriedades da sua aura para imitar outras substâncias. Você por acaso faz ideia do que vai acontecer? Transmutadores costumam ter personalidades imprevisíveis e excêntricas, muitas vezes manipuladoras e brincalhonas, características que definem bem a sua natureza. Assim como Killua imita eletricidade e Mate transforma sua aura em fios, Hisoka molda a própria energia para simular a textura de borracha e chiclete, criando um estilo de luta altamente estratégico e enganador. Mas essa habilidade não é apenas prática, ela também é uma metáfora perfeita para a natureza de Hisoka. Em termos científicos, a elasticidade representa a capacidade de algo retornar à sua forma original após ser esticado. Assim como Hisoka se adapta facilmente às situações, sempre recuperando o controle da luta. Já a adesividade simboliza uma conexão que é difícil de romper, refletindo sua obsessão por adversários que ele considera emocionantes. Ele se gruda a essas pessoas, mas essa ligação é puramente utilitária. Assim que perde o interesse, descarta o oponente sem hesitação. Em um contexto filosófico, o Banjigam pode ser interpretado como uma extensão da busca existencial de Hisoka. Friedrich Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, argumenta que o ser humano é movido pela vontade de poder, um impulso fundamental de crescimento, superação e domínio sobre si mesmo e os outros. Hisoka personifica essa ideia, buscando constantemente adversários que testem seus limites e alimentem seu desejo por autoafirmação. O Banjigam, nesse sentido, simboliza mais do que apenas uma ferramenta de combate. Ele representa a forma como Hisoka interage com o mundo e seus desafios. Assim como sua habilidade transmutadora combina elasticidade e aderência, sua filosofia de vida combina adaptação e apego momentâneo. Ele se molda a cada luta, ajustando-se ao inimigo como um elástico que se estica, mas nunca perde sua essência. Ao mesmo tempo, sua obsessão por oponentes interessantes demonstra um apego fugaz, como o chiclete que gruda e se desprende à sua vontade. Se aplicarmos o conceito nietzschiano do Übermensch, o além-homem, podemos ver Hisoka como um indivíduo que rejeita normas morais convencionais e cria seus próprios valores, onde o prazer e a luta se tornam fins em si mesmos. Ele não busca vitória por status ou reconhecimento, mas sim pela satisfação da experiência. Um desejo quase hedonista de autoafirmação por meio do combate. Dessa forma, a Banjigam não é apenas um reflexo do seu estilo de luta, mas da sua própria natureza filosófica.
Um equilíbrio entre liberdade e controle, apego e desapego, caos e domínio. Hisoka e Illumi compartilham um relacionamento esquisito e único, marcada por interesses mútuos e uma estranha compatibilidade. Um é um assassino profissional que age sem emoção e vê suas relações de forma prática e utilitária, enquanto o outro é um mágico assassino que age com emoção, até demais. E essa cena demonstra isso perfeitamente. Isso é bom. Ai, meu Deus, é tão bom. Esses olhos, esse olhar, esse espírito. Eu não posso esperar pra te quebrar. Ai, mas não, ainda não. Mas, até que seja quase uma fila destruir você. Até que você tenha amadurecido. Até que você chegue no ápice. Paciência. Continuando, Illumi enxerga a luta e a morte como meios para alcançar objetivos claros, e as pessoas como ferramentas descartáveis. Enquanto Hisoka busca o prazer e o entretenimento sem limites e vê as pessoas como brinquedos que ele quer quebrar no momento certo. A diferença entre os dois é que Hisoka realmente se diverte no processo. Essa dinâmica cria um equilíbrio peculiar entre os dois, como se fossem forças complementares. E esse contraste não apenas reforça a profundidade dos personagens, mas também mostra como suas interações têm um tom imprevisível e quase cínico. Eles não têm uma relação de amizade ou inimizade no sentido literal. Eles compartilham momentos que revelam uma curiosa mistura de respeito e manipulação mútua. É mais como uma parceria baseada na conveniência, e no fato de que nenhum dos dois se importa muito com moralidade. Suas interações sempre trazem aquele clima tenso, como se um deles fosse atacar o outro a qualquer momento. E honestamente, é bem possível que isso aconteça. Hisoka, eu vou te matar. Aqui mesmo. Agora. Por acaso fez isso de propósito? É claro que não. Se existe algo que move Hisoka, é o desejo de encontrar oponentes fortes e batalhas emocionantes. Ele não luta por vingança, por justiça ou por um propósito maior. Ele luta porque ele gosta. Aqui vale um paralelo interessante com conceitos filosóficos. A busca incessante de Hisoka por desafios lembra muito a ideia do eterno retorno de Nietzsche. Ele repete o mesmo ciclo de encontrar adversários fortes, testar seus limites e, eventualmente, matá-los. Mas diferente de um herói que aprende e evolui, Hisoka não quer mudar. Ele quer continuar vivendo essa mesma experiência para sempre. Essa mentalidade também tem um lado autodestrutivo. Ele não tem medo da morte porque, no fundo, sua única motivação é sentir a adrenalina da luta. Em certo sentido, ele é um personagem trágico. Seu desejo insaciável por prazer na batalha o impede de criar qualquer vínculo real com alguém ou de encontrar um significado maior para sua existência. Se compararmos isso com a jornada do herói, de Joseph Campbell, vemos que Hisoka caminha em sentido oposto ao arquétipo tradicional. O herói clássico passa por um ciclo de crescimento, recebe o chamado para a aventura, enfrenta desafios, aprende lições e retorna transformado. Hisoka, por outro lado, recusa esse desenvolvimento. Ele não busca redenção, aprendizado ou mudança. Ele quer a repetição eterna do confronto. Nesse sentido, ele se aproxima mais do arquétipo do anti-herói ou do trickster. Figuras que desafiam as regras da narrativa clássica. O trickster é uma figura presente em diversas mitologias e histórias ao longo da história da humanidade. Ele não segue regras, manipula eventos ao seu redor e pode tanto auxiliar quanto destruir. Hisoka incorpora essa essência ao máximo. Ele não tem lealdade, não se prende a nenhum grupo e só se interessa por aquilo que o diverte. Sua imprevisibilidade o torna um personagem fascinante, pois nunca sabemos se ele agirá como aliado ou inimigo. Ele é um agente do imprevisível, alguém que não se encaixa no mundo dos heróis nem dos vilões, pois sua única lealdade é ao próprio prazer. Enquanto muitos personagens, tanto heróis e vilões, têm algo maior por trás de suas ações, Hisoka só se contenta em estagnar no ápice da emoção, sem querer evoluir ou mudar seu destino. Ele é um homem que vive no presente absoluto, sem passado ou futuro, preso em um ciclo sem fim de excitação e violência. Quando Hisoka enfrenta a morte, ele a utiliza como uma oportunidade para renascer, literalmente. Durante sua luta contra Chrololucilfer, ele é derrotado de forma esmagadora, tendo seu corpo completamente destruído e morrendo de fato. No entanto, antes de morrer, ele programou seu próprio NEM, para ativar automaticamente após sua morte. A técnica que permitiu seu retorno foi uma aplicação inteligente do Bandai Gum.
Antes de perder a consciência e morrer, Hisoka deu um comando para que seu Nen continuasse ativo mesmo após seu falecimento. Um conceito conhecido no mundo de Hunter x Hunter como Nen pós-morte, onde a aura de um usuário pode se tornar ainda mais forte devido à força de sua vontade. Assim que seu coração parou e seus pulmões deixaram de funcionar, o Bandicam começou a se contrair e expandir como uma massagem cardíaca artificial, pressionando seu coração e estimulando seus pulmões até que seu corpo voltasse à vida. Esse renascimento pode ser interpretado como uma versão distorcida da jornada do herói. No ciclo tradicional, o herói enfrenta um grande desafio, morre simbolicamente e retorna transformado. No caso de Hisoka, essa transformação não é um aprendizado moral ou filosófico. Ele não muda sua visão de mundo, apenas reafirma sua essência caótica e mortal. Ele decide que agora não quer apenas lutar contra Chrollo, mas caçar a trupe fantasma, tornando-se ainda mais violento e imprevisível. Esse comportamento também pode ser analisado sob a ótica do eterno retorno, de Nietzsche. Hisoka não busca crescimento ou mudança. Ele reafirma sua própria natureza e repete seu ciclo de excitação e violência sem fim. Para ele, cada luta é uma oportunidade para testar seus limites, e sua ressurreição apenas reforça essa obsessão pela batalha. Enquanto isso, Gon segue um caminho oposto. Após quase perder tudo, ele emerge com uma nova perspectiva de vida, buscando significado e conexão com os outros. Esse contraste entre os dois personagens mostra dois caminhos distintos de lidar com a adversidade. Gon, representando aquele que, mesmo após cair no abismo da dor e do desespero, consegue encontrar um novo propósito para continuar. Hisoka, por outro lado, abraça o caos e o isolamento, recusando qualquer mudança ou evolução emocional. Isso define seus papéis na narrativa. Gon segue aprendendo e crescendo, enquanto Hisoka se recusa a mudar, sendo um agente caótico, um jogador, que não busca um final, que vive apenas para o próximo desafio. A imagem do castelo de cartas é uma metáfora perfeita para Hisoka. Ele constrói cuidadosamente suas relações e estratégias apenas para derrubá-las por prazer. Esse comportamento autodestrutivo reflete a filosofia existencialista de Sartre, que sugere que a liberdade absoluta pode levar à angústia e à autoaniquilação. Para Sartre, o homem está condenado a ser livre. Ou seja, não há um destino pré-definido ou uma essência anterior à existência. Cada indivíduo deve criar seu próprio significado, mas essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade esmagadora. Hisoka representa essa liberdade em sua forma mais extrema. Ele rejeita todas as normas, não se apega a ninguém e vive apenas pelo prazer do momento. No entanto, essa busca desenfreada por excitação acaba por isolá-lo completamente. Além disso, Sartre argumenta que sem um propósito definido além da própria liberdade, o ser humano pode cair em um ciclo de autodestruição. Hisoka, ao se recusar a estabelecer qualquer conexão real ou buscar um objetivo maior, se torna um prisioneiro de sua própria liberdade. Sua existência se resume a desafios momentâneos, mas quando não há adversários à altura, ele mesmo se sabota, como se estivesse constantemente tentando preencher um vazio impossível de satisfazer. Isso faz dele um personagem paradoxalmente poderoso e vulnerável. Ele tem total controle sobre suas escolhas, mas essa independência extrema o impede de encontrar qualquer forma de significado duradouro. No fim, a metáfora do castelo de cartas não representa apenas suas estratégias e relacionamentos, mas também sua própria existência. Uma estrutura frágil e efêmera, sustentada pelo prazer imediato, mas sempre à beira do colapso. A falta de informações sobre o passado de Hisoka o torna ainda mais intrigante. Como figuras mitológicas, como Loki na mitologia nórdica ou Hermes na grega, Hisoka é um agente do caos, um trickster que desafia as convenções e força os outros personagens a confrontarem suas próprias limitações. No entanto, a história do one-shot de Hisoka, feita por Sui Ishida, criador de Tokyo Ghoul, oferece uma visão interessante de sua origem, embora não seja considerada canônica no universo de Hunter x Hunter. Nesta versão, vemos um Hisoka jovem, ainda descobrindo seu potencial. Ele começa como um aprendiz de um mestre de circo, onde aprende truques de ilusão. No entanto, essa relação rapidamente se desfaz, pois Hisoka, mesmo nesse estágio de sua vida, mostra uma habilidade incomum e um desejo insaciável de poder.
Ele rapidamente supera seu mestre, desinteressado em seguir uma tradição ou permanecer submisso à figura de autoridade. A história de Ishida revela um Hisoka imaturo, mas com uma sede brutal por poder e autossuficiência. Ele começa a explorar o uso do Nen sem realmente entender sua totalidade, mas com uma habilidade natural para manipular suas energias. Esse aprendizado precoce o leva a ser completamente autodidata, o que reflete sua visão individualista e caótica do mundo. Em vez de seguir as regras ou ser guiado por mentores, ele rapidamente se torna alguém que precisa ser o melhor, sem se importar com os outros. Esse one-shot oferece uma luz sobre como Hisoka pode ter começado sua jornada, mas não explica totalmente o porquê de ele se tornar a pessoa que é. Ainda assim, revela sua natureza implacável e seu desejo insaciável de se desafiar constantemente, mantendo a essência de quem ele se tornaria no futuro. Essa interpretação, embora interessante, não resolve o mistério central de sua existência, mantendo Hisoka como um enigma dentro do universo de Hunter x Hunter. Hisoka é um espelho distorcido da humanidade, misturando infantilidade, inteligência e brutalidade tudo em um só pacote. Ele é um catalisador para o crescimento dos personagens ao seu redor. Sua presença na história não é apenas para aterrorizar ou entreter, mas para questionar nossas próprias percepções de poder, desejo e liberdade. Ele representa uma liberdade extrema, que, embora pareça sedutora, carrega um custo alto, o isolamento e a impossibilidade de criar laços verdadeiros. Hisoka vive no presente absoluto, sem passado ou futuro, e sua existência, assim como suas batalhas, é um jogo sem fim, intenso mas vazio no significado maior. Hisoka é praticamente um enigma. Não sabemos quase nada sobre seu passado, não sabemos de onde ele veio, quem são seus pais, ou o que o levou a se tornar quem é. Tudo o que sabemos é que ele existe exatamente como quer existir, sem regras, sem limitações, apenas seguindo seus próprios desejos. Isso o torna um dos personagens mais imprevisíveis de Hunter x Hunter. Sua falta de um passado definido o transforma em uma presença misteriosa, alguém que vive completamente à margem da sociedade e das normas comuns. Enquanto outros personagens crescem, aprendem e mudam, Hisoka é a constante caótica. E talvez seja exatamente isso que o torna tão interessante de assistir. Nossa, que honra!